Recebi um convite para colaborar com as aulas do componente curricular Pesquisa Científica em Contabilidade, falando sobre mapas mentais, conceituais e de ideias, informando seus conceitos, características e dicas de elaboração. Foi um momento enriquecedor para mim, que originalmente foi transmitido no meu canal na Twitch e agora está editado para o YouTube. Após a vinheta, convido você a conferir o podcast Potencialidades dos Mapas, Mental, Conceitual e de Ideias. Vamos lá? Muito boa noite para todo mundo. Eu preparei um material voltado para público universitário, para público acadêmico. A ideia é que esse material possa auxiliar vocês com as ideias sobre os mapas para ordenar, aprender, refletir e se tornarem cada vez mais criativos e assertivos. Essas foram as fontes que eu usei, são referências. Eu me permiti transformar essas referências em um mapa mental. Ele faz sentido para mim, mas para um leitor precisaria de explicações minhas, para entender, por exemplo, as bandeirinhas, para os emojis, o código QR, o agrupamento das cores, das linhas, que são curvas. Tecnicamente, faltam muitas informações. A data de publicação, por exemplo. Com certeza, se outra pessoa fosse fazer esse mapa, iria fazê-lo totalmente diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Agora que nós temos uma espécie de amostra grátis, do nosso assunto de hoje, podemos partir para estabelecer os nossos objetivos. Porque um trabalho acadêmico que se preza, ele traça objetivos e os persegue. Hoje, nessa apresentação, o meu objetivo geral é oferecer informações sobre os processos cognitivos mediante mapas de ideias, mentais e conceituais. E do ponto de vista mais direto e específico, eu pretendo enunciar os conceitos básicos sobre esses mapas, seus teóricos e aplicativos, e explicar o processo de elaboração de um mapa mental e conceitual. Para alcançar esses objetivos, eu tracei meio que um roteiro, na esperança de que eu não fure o meu próprio planejamento ou que a tecnologia não me deixe na mão. Então eu pensei nessa sequência de considerações iniciais, conceito dos mapas juntamente com exemplos de cada tipo, aplicações dos mapas na vida prática, falar sobre os teóricos que desenvolveram esses mapas, indicar alguns aplicativos que podemos usar para elaborar os mapas, expor as características de cada tipo de mapa, conceitual, de ideias e mental, para a gente diferenciá-los, dar algumas dicas para a construção dos mapas, do mapa mental e do mapa conceitual, e por fim, eu vou tecer algumas considerações semifinais e finais. Vamos começar falando da nossa máquina, do nosso cérebro. Imagine que você tem uma Ferrari, mas você não sabe dirigir. De que adianta uma máquina que você não sabe usar? O nosso cérebro é muito mais potente que uma Ferrari, mas será que nós conhecemos o seu funcionamento e o que é possível fazer para conservá-lo, aumentando sua capacidade de compreensão e de retenção? A nossa forma de processar a informação não é linear. A gente não pensa uma coisa, depois outra em linha reta. A gente pensa tudo junto ao mesmo tempo e agora. Uma simples palavra ou um aroma, ele desencadeia uma série de lembranças, de ideias, de reações mentais, emocionais e físicas. Por isso, disse que o nosso pensamento é radiante. Ele sai irradiando, se propagando, a partir de uma ideia para uma série de outras ideias, simultâneas e desordenadas. O nosso cérebro é dividido fisicamente em 2 hemisférios, e os cientistas descobriram que neles há setores especializados. Geralmente, o hemisfério esquerdo, ele tem os setores dedicados à razão, número, palavra, ordem, sequência, linearidade, e o hemisfério direito, geralmente, tem os seus setores voltados para a emoção, os sons, os ritmos, as imagens, as cores, as dimensões. As pesquisas mostram que esses setores aparecem em lados invertidos em alguns indivíduos. Por isso eu disse geralmente. Ao longo da vida, dependendo da forma como o indivíduo exercita seu cérebro, esses setores podem mudar de localização,
ter mais conexões, criar caminhos alternativos, usar camadas cerebrais mais densas e profundas, mobilizar mais áreas ou então ir se apagando. Tudo isso devido à plasticidade que o nosso cérebro tem. O cérebro, por exemplo, ele fica meio perdido às vezes, ele fica perdidão. Por exemplo, quando você lê uma poesia em voz alta. De forma prática, a poesia é um conjunto de palavras. Essa informação deve ser guardada na área linguística, à esquerda. Mas a sonoridade emocional e o ritmo das rimas dá a entender que é uma espécie de música. Porém, música é guardada do outro lado. E agora? O cérebro se pergunta, eu guardo onde? O cérebro não sabe o que fazer. Ele liga mais setores do que o de costume. Ele cria caminhos alternativos que não são usados com frequência. É como se o cérebro tivesse que abrir uma nova estrada no meio do mato. Por isso que quem não tem costume, por exemplo, de ler poesia, acha ruim no começo. Por isso que aprender uma coisa nova é mais difícil. Afinal, o cérebro está fora da zona de conforto habitual, saindo da inércia e se exercitando. É esse exercício que melhora o nosso processamento mental. Por isso que variar os estímulos, colocando elementos que ativam os hemisférios simultaneamente, faz o cérebro se exercitar. Promove uma espécie de inteireza. Guardem essa palavra. É bom lembrar que ninguém usa chip na cabeça, ninguém é ciborgue. Pelo menos as pessoas que eu conheço não são. Isso quer dizer que no nosso cérebro nós temos um processamento analógico. O nosso corpo é analógico. Tem o seu próprio tempo e os seus próprios processos. Nós não somos digitais, nós não somos automatizados. Embora pareça que o mundo e o tal mercado de trabalho queiram que nós sejamos digitais, hiperprodutivos, hiperconectados e robotizados. Não precisa pensar, não precisa refletir, não precisa entender, para você não criticar, né? Para você não se recusar a ser explorado. Por quê que nós temos que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tudo para ontem? Por quê que nós temos que estar online 24 horas, sem que tenhamos tempo para o ócio criativo, para as coisas que a gente gosta, para devanear e ativar a imaginação, para fazer a nossa higiene mental? É isso que nos faz adoecer mental e emocionalmente. Isso nos deixa menos criativos, mais cansados e com a sensação de que o tempo, de que os dias estão passando mais rápido. Quem é que ganha de verdade com isso? As pessoas acabam vivendo estressadas, correndo, buscando cursos aligeirados, querendo aprender ligeiro para ontem, para produzir mais e para se iludir que vai ganhar mais. Será que vai ganhar mesmo? Entendamos de uma vez por todas, o nosso cérebro é analógico, por isso leva tempo para a gente aprender. Não existe aprendizagem mágica. É preciso estudo, é preciso ler, escrever, reescrever, associar, resumir, desenhar, sintetizar, analisar, devanear criativamente. Cursos que vendem sucesso e rapidez querem seu dinheiro e em troca infraestrutura e um papel, o certificado. Mas vocês não vão receber o conhecimento, porque o conhecimento é pessoal e intransferível. Você tem que fazer seu esforço. Isso não é da noite para o dia, não. Eu sinto muito por quem acredita nessas ilusões, mas isso é só para enganar a trouxa. Então, os mapas que nós vamos expor são apenas mais um instrumento que pode ampliar a nossa capacidade cerebral, os nossos processos cognitivos, de compreender, de aprender, de sintetizar, de analisar, de reter e recuperar informações. Mas não é nada mágico, milagroso, que não exija esforço e tempo. Agora que eu bati a real para vocês, acho que a gente pode conceituar devidamente o que é um mapa. Um mapa, seja ele mental de ideias ou conceitual, é uma representação ilustrativa de um assunto, organizando suas ideias e conceitos centrais e acessórios de forma de um diagrama, de um desenho esquematizado. Para quem é do senso comum, esses mapas são muito semelhantes, acha que eles todos são a mesma coisa, mas um estudioso dessas representações vê enormes e sutis diferenças. Vejamos agora um exemplo de cada um desses tipos para que a gente comece a compreender melhor e conceituá-los de modo a conseguir diferenciá-los. Esse é um exemplo de mapa conceitual, que está presente no material de Novak e Gowen, e eu tomei a liberdade de traduzir.
O mapa conceitual é uma representação esquemática de conceitos-chave interligados hierarquicamente, formando frases e emaranhados de significados. Vejamos aqui alguns detalhes. O mapa começa com um conceito geral e chave que engloba todos os outros e que aparece no topo, mostrando uma hierarquia nas ideias. Primeiro vem as ideias gerais, depois as ideias secundárias, terciárias, quaternárias, etc. Outra coisa, trata-se de uma imagem em preto e branco, ou quando muito, monocromática, graças às ajudas dos aplicativos. Mapas conceituais não levam em conta, não têm preocupação com a questão das cores, mas sim com a relação que vai sendo formada entre as ideias. Os mapas conceituais vão formando frases encadeadas. Veja aqui, por exemplo, plantas têm folhas. Folhas são geralmente verdes. Vejamos um outro exemplo de mapa. Esse é um mapa mental, extraído do livro de Busen. Dessa vez, eu não traduzi, porque eu não ia conseguir manter o layout da imagem. O mapa mental é um conjunto representativo que mistura imagens, que mistura palavras-chave agrupadas, interligadas e irradiadas, a partir de uma palavra imagética localizada no centro. Verifiquem, tem muitas cores. A ideia principal está no centro, mas ela não apareceu sozinha, mas sim acompanhada de um desenho que a representa. Para falar de vida familiar, o autor usou a imagem de uma casa. Isso aconteceu também em quase todos os outros conceitos-chave secundários. Por exemplo, ele falou em piano e colocou a imagem de um teclado. Ele fala que dia de sábado vai montar cavalo e usou a própria linha para desenhar um cavalo. Ou seja, ele não trabalha com ideias de setas e linearidade, mas traços que são curvos e que têm espessuras diferentes, porque isso ativa a memória, favorece a memória. Os galhos começam a saem mais espessos e vão afinando à medida que vai se saindo da ideia central para as ideias secundárias. Há cores, palavras, imagens, tudo aí nesse mapa é proposital, para ativar simultaneamente o maior número de áreas do cérebro. Repare que ele menciona uma festa para 8 convidados, um jantar, uma cena em espanhol. E ele coloca a imagem de comida e de bebida para ilustrar, mas isso não é à toa, não. É com a intenção de criar elementos para simular para o cérebro outras sensações, como o paladar, por exemplo. Tudo provocado pela imaginação. É isso que o mapa mental faz. Ele mexe com vários sentidos, provocando o cérebro para acionar múltiplas áreas, buscando por inteireza, pelos 2 hemisférios, pela emoção e pela razão funcionando juntos. Esse é um mapa especial para mim, foi presente de um ex-aluno que agora é mestre e está recém-aprovado num doutorado. Numa aula eu expliquei sobre o funcionamento e a elaboração dos mapas e tempos depois ele me apareceu com esse mapa aí, veio me mostrar. Aí eu pedi autorização para fotografar, para utilizar nas atividades acadêmicas. Aproveito então a oportunidade para agradecê-lo mais uma vez. Na época ele estava revisando os assuntos para uma prova da OAB e fez um mapa para cada um desses assuntos. Esse mapa em específico é sobre princípios orçamentários. Ele me contou que comprou uma caixa de lápis de cor e ficou se sentindo como se fosse criança que vai estrear na escola. Fez vários rascunhos até chegar nessa versão. Ele disse que enquanto fazia os mapas, meio que perdia a noção do tempo. Dava risada e se divertia com os desenhos. Enquanto ele pintava, ele disse que ficava pensando em associações, relembrando as leis e as aulas. Reparem, no desenho tem um coração para o princípio da exclusividade. Ele fez a associação de que o amor requer exclusividade, ou seja, não é para sair pulando a cerca. Também tem um desenho de um bombril, que tem 1001 utilidades, para representar o princípio da utilidade. Mas eu só sei essas coisas porque ele me explicou. Ou seja, o mapa mental ele não é autoexplicativo. Ele demanda interpretação de quem elaborou ele. Agora, só de bater o olho, o criador sabe o que significa cada detalhe. A quantidade de informação é muito grande, a qualidade de armazenamento e retenção também é muito maior, principalmente pelas variadas estratégias que são empregadas. Cores, linhas, curvas, espessuras, desenhos, símbolos, relações de sentido associado, até mesmo a memória motora e corporal está amplamente envolvida quando o mapa é elaborado à moda antiga, no papel e com lápis de cor. Isso dá tempo para o corpo e para a mente assimilarem a informação. Há também a ativação da memória muscular e da memória visual. Vamos para o terceiro tipo de mapa. Esse é o mapa de ideias. É um diagrama livre que pode conter palavras, expressões, imagens, formas geométricas, cores, setas, seguindo um ordenamento hierárquico
ou não. Ele é uma fusão dos outros. Ele não tem grandes regras de elaboração, não. Ele vale para praticamente tudo. Qualquer mapa pode ser um mapa de ideias. Ele não tem nenhum teórico escrevendo sobre ele. Ele agrada grego, troiano, baiano, torcedor do Bahia, do Vitória. Mas justamente por ele ser muito livre, ele acaba se perdendo às vezes. Porque tem gente que pesa a mão e coloca muito texto. Aí deixa de ser mapa, né? E vira diagrama ou ilustração. A recomendação é usar apenas palavras e expressões-chave. E sempre que possível, cores e desenhos. Pois palavras e números ativam um hemisfério do cérebro e cores e desenhos ativam o outro. Eu uso esse mapa de ideias aí quando eu leciono o componente curricular Pesquisa Científica em Contabilidade, ou como a gente chama carinhosamente, né, o PCC. É um resumão. Só ele garante uma palestra inteirinha, mas ele não é o nosso alvo hoje. Muitas vezes a gente tem a ideia na cabeça, mas não sabe botar no papel. Quando a gente consegue colocar no papel, a gente percebe os elementos, as lacunas, as incoerências. Daí fica mais fácil fazer ajuste, escolher novas metodologias ou literaturas. Eu acredito que vocês começam agora a ter dimensão do potencial de benefícios que esses instrumentos tão simples podem ter. Vejamos onde mais eles se aplicam. Na escola, né, no nosso caso na universidade, eles nos servem para anotações, para revisão, para o ensino, para aprendizagem, para avaliação. No trabalho, eles são aplicáveis para a elaboração de projetos, formações de equipes, apresentações. Eu já vi gente entregando currículo em forma de mapa. Em casa, ele pode servir para elaborar a lista de compra, para gerenciar prioridades de problemas ou consertos da casa, para ordenar tarefas de cada um dentro de casa. E na vida social ele também tem aplicabilidade para ordenar datas importantes, atividades, sejam elas de lazer, de compromissos familiares. O desenvolvimento dos mapas já tem, uns bons janeiros e continuam tão atuais ou talvez mais atuais do que nunca, em especial pela questão tecnológica facilitar a sua diagramação. Vejamos quem são os seus criadores. Estes aí são as grandes referências teóricas dos mapas. Tony Buzan é inglês e criador do mapa mental. Ele é psicólogo, matemático. Seus estudos e escritos começaram na década de 70 e duram até hoje. Ele é autor de livros, tem site e aplicativos próprios. Joseph Novak é norte-americano, desenvolvedor do mapa conceitual. Ele é matemático. Seus estudos e escritos também começaram na década de 70 e duram até hoje. Ele colaborou com David Ausubel para aperfeiçoar a teoria da aprendizagem significativa. Também é um escritor muito profícuo. Com as devidas apresentações feitas, vamos para a questão tecnológica. Aqui está uma coletânea de aplicativos para a elaboração dos mapas. Os 3 que eu conheço e já usei são o Simple Mind Free, que eu tinha no celular, esse aqui o ícone é uma gota, e no computador eu tenho o Free Mind, esse da borboletinha. Ambos são para fazer mapa mental. E tem também o CMap Tools, que é esse do ícone do cérebro verde. Eu também uso ele no computador. Os outros eu confesso que eu não experimentei. Eu obtive essas indicações a partir de 2 reportagens, que eu deixei as referências aí no slide, junto com os códigos QR. Particularmente, eu só faço mapa no computador mesmo quando não tem jeito, depois de já ter feito no papel. Apenas depois, quando eu vejo necessidade de inserir algum desses mapas nos textos. Por exemplo, eu fiz isso para resumir cada capítulo da minha tese, mas sinceramente eu não curto fazer no computador, só que isso é subjetivo, tem gente que prefere no computador. Não é o nosso assunto hoje, mas cada um de nós tem o seu canal preferente de aprendizagem, seu estilo de aprendizagem, e eu aconselho a vocês que conheçam todos e descubram os seus principais estilos para potencializarem as suas aprendizagens. Vamos avançar agora para caracterizar os mapas, né? Cada mapa, de modo a permitir a construção técnica com mais proficiência. Os mapas conceituais, que a gente já vem falando deles, são diagramas de conceitos, mostrando relações de sentido e hierarquia entre eles. Eles levam o indivíduo a sair do senso comum e a buscar conceitos científicos mais refinados, bem como as suas interrelações. Por isso, ele é muito valorizado academicamente. A ideia é que um leitor qualquer consiga compreendê-lo a partir das frases que ele vai formando, que são as chamadas proposições, que são na realidade as relações existentes entre os conceitos e que aparecem indicadas por conectores. Essa imagem aí é exatamente a mesma imagem de alguns slides anteriores.
Ele usa a metodologia dedutiva, porque começa de um conceito mais geral no topo, plantas, por exemplo, aí, e vai para os mais específicos abaixo, por exemplo, folhas. Ele é arrumado através de uma hierarquia vertical, partindo do alto para a parte inferior. A distância do topo distingue os conceitos entre secundários, terciários, etc. Eu vi alguns raros exemplos de mapas que partem da esquerda para a direita, mas com a mesma lógica de distância do conceito principal para os conceitos secundários. Entre um conceito e outro, tem linhas e tem um conector. Nesse caso aí, o conector é um verbo, o verbo tem. Dessa forma é estabelecida uma relação entre os conceitos plantas e folhas. Plantas têm folhas, essa é a relação. Para sua construção, primeiro faz-se uma lista de conceitos. Essa seleção é tida muitas vezes como subjetiva demais, ou pode muito bem ser fornecida pelo professor numa prova. Vixe, olha eu dando ideia. Melhor ficar quieta, tem um bocado de professor aí na sala, né? Depois eles devem ser arrumados, formando blocos de relações. Não há mapa incorreto, ele apenas dá mais ou menos evidências de que houve uma aprendizagem significativa. Ele conta somente com palavras, ele é monocromático. O seu diferencial não é a múltipla ativação cerebral, mas sim o poder de síntese e a aprendizagem significativa que as relações entre os conceitos demonstram. Há setas, mas elas não são obrigatórias. Elas apenas direcionam o olhar quando a ideia não for muito óbvia, ou seja, quando ela não é de cima para baixo. As linhas se intercruzam e se interconectam. Podem ser adicionados exemplos para clarear os conceitos, mas deve ser evitada a sobrecarga de texto. Aplicativos de análise qualitativa, por exemplo, o Atlas T ou o NVivo, eles entendem os mapas conceituais como frases e não como desenhos. Por isso eles conseguem analisá-los. Fazem parte da equipe do professor Novak os professores Gowen e Canhas. E no Brasil, o principal debatedor é o professor Marco Antônio Moreira. Mapa mental é um instrumento de pensamento interligado gráfica e visualmente para o armazenamento, para a organização, para a priorização, para a geração de informação. Vixe, tem muito ão. Geralmente é feito no papel, mas pode ser digital também. Ele usa palavras-chave e imagens-chave, que desencadeiam lembranças específicas, que estimulam novas reflexões, ideias e promovem associações. Palavras-chave são especialmente escolhidas para se tornar uma referência para algo importante que você deseja lembrar depois, como se fosse uma placa ou um letreiro. Melhor ainda quando você consegue fazer uma associação entre a palavra e a imagem, como nesse exemplo aqui. O autor colocou no lugar do P uma chave para formar a palavra. Ele conseguiu sintetizar tudo. Essa é uma imagem-chave. Aquela que só de bater o olho você consegue saber do que se trata e lhe faz lembrar. Colocar elas duas juntas, você desencadeia a ativação simultânea dos dois hemisférios cerebrais. O autor desse mapa mental, cujo tema é memória, fez a associação à ideia memória de elefante. E ele usou como palavra-chave memória, escrita na camiseta de um elefante, que é a imagem-chave. Com isso ele associou, ele conectou e ativou os hemisférios cerebrais. Nesse mapa, os termos revisão, memorização e sistemas são chamadas de ideias de ordenação básicas, ou IOBs. São os assuntos-chave, essenciais. Em torno deles é que os outros conceitos vão ser organizados. Eles funcionam como se fossem ganchos ou como se fossem cabides, nos quais a gente pendura as outras ideias associadas. É como se eles fossem o tema central dos capítulos de um livro, ou as categorias de análise, que vão se expandindo de forma radiante em galhos. Reparem que cada grupo de galhos tem a mesma cor, que vão se afinando à medida que os conceitos vão deixando de ser mais centrais e ficando mais específicos. Não há conectores entre as ideias que vão sendo arrumadas nos galhos. Não há uma ordem para olhar e analisar o mapa mental. Apenas ele parte do centro para as pontas. Só quem elaborou o mapa consegue perceber logo de cara as ideias que estão contidas nele. Por isso é que é preciso explicá-lo, portanto são subjetivos. Eles não formam frases, assim ele não é passível de análise por aplicativo de análise qualitativa, pelo menos por enquanto. Ele usa muitos recursos mnemônicos para ativar a memória, buscando uma integralidade do pensamento.
fomentando análise, síntese, reflexão, assimilação. Vários processos cognitivos. Esse mapa aí, em particular, é o resumo da primeira parte do livro Use Sua Mente, de Tony Buzan. E o mapa de ideias é uma junção de mapa mental com mapa conceitual, com diagrama, com o que você quiser. Ele se aplica assim como os outros da mesma forma, só que ele é mais livre, sem grandes regras de elaboração. O layout, portanto, é o que você gostar. Ele não costuma ser muito bem visto no meio acadêmico, a não ser como ilustração de textos, porque é como se ele tivesse um pezinho no senso comum, embora isso não seja 100% verdade. Ele não tem hierarquia vertical, obrigatoriamente. Pode partir do alto, do centro, mas geralmente parte da esquerda para a direita. Ele não tem obrigatoriamente conectores para formar proposições, tem uma linearidade um pouco maior para tentar direcionar o olhar do leitor. Praticamente todos são subjetivos, ou seja, carecem de explicações adicionais, e nem todos permitem análise em aplicativo de análise qualitativa. Dependendo dos elementos trazidos, por exemplo, cores, imagens, associações, curvas, você pode talvez ativar os dois hemisférios cerebrais. Como ele é uma mistura de muita coisa e sem muita regra, também não tem nenhum teórico que o estude e escreva especificamente sobre ele. Eu acredito que os mapas estão devidamente caracterizados e que nós possamos passar agora para ampliar algumas dicas de elaboração desses mapas. Para construir um mapa conceitual, o professor Novak nos ensina que, antes de tudo, é preciso selecionar o tópico geral. Qual é o foco exatamente? Qual o conceito central? Qual o assunto central? Qual é o seu objeto de estudo? Depois dele, oferece esse passo a passo que a gente vai ver a partir de agora, mas só depois que você tem o seu tema central bem estabelecido. Aí você vai listar termos, conceitos relacionados ao assunto central. Nesse momento aí, você escreve uma lista de tudo que vier em sua cabeça, sem restrições. Você vai refiná-los, mas na etapa seguinte. Aí você vai hierarquizar esses conceitos, refinar, descartando alguns, interrelacionando outros, procurando formar blocos, grupos de conceitos e termos. É possível que você encontre novos conceitos-chave para incluir. O seu processo cognitivo de reflexão, de análise e síntese já começou. Estabeleça relações entre os grupos, entre blocos e os outros termos, formando uma teia, uma rede vertical. Use formas geométricas para delimitar os conceitos e para dar uma certa noção de organização. Trace linhas entre os conceitos, para que você possa ir formando a relação entre eles. Se necessário, você coloca setas para mudar de direção e fazer interconexões. Escreva em cada linha o tipo de relação que tem entre os termos, e aí você vai estar formando frases, as chamadas proposições. Para isso, use conectores, verbo, preposição, conjunção. Os conceitos juntos precisam fazer sentido, e o leitor precisa compreender a relação que há entre eles. Por fim, ele propõe um exercício de distanciamento emocional para melhorar o seu mapa conceitual. Ele recomenda que você se pergunte se não tem nada que está sobrando e que podia ser retirado, ou se não tem nada faltando, nenhum item importante para ser incluído. E a minha dica é: só se aprende a fazer mapa conceitual fazendo. Então experimente. Esse passo a passo aqui foi retirado do material do professor Tony Buzan. De início, você não vai conseguir elaborar nada de qualidade se você não tiver conteúdo. Se você for vazio no assunto a ser tratado, não vai sair nada. Portanto, primeiro, trate de reunir, ler materiais, fichar, ou seja, preparar seu pensamento. No meu caso particular, eu leio, rabisco, pinto de marca-texto colorido, colo post-it, anoto nas margens e extraio as ideias-chave já nessa leitura mesmo. Defina qual é o seu objeto de estudo. Ele é o seu elemento central, ele é a sua palavra-chave. Só lembrando que essas dicas aí o autor forneceu para mapas que são feitos em papel, mas fique à vontade para empregá-los também nos instrumentos digitais. Coloque o papel no modo paisagem para isso lhe dar mais espaço criativo. Eu faria um upgrade dessa dica dizendo assim: escolha um aplicativo que você sabe usar. A minha dica, juntamente com essa aí do papel, é: limpe sua mesa, coloque lápis de cor, caneta colorida, lápis, borracha, uma garrafinha de água, coloque a peste do seu celular no modo avião, ligue uma música legal, arrume a cadeira e a iluminação, se isole do mundo um tempinho para esse encontro particular com o conhecimento. Se permita essa experiência, pelo menos uma vez na vida.
Para o seu assunto central, ou seja, para a sua palavra-chave, coloque também uma imagem no centro do papel. Não se esqueça que as imagens são essenciais para a ativação cerebral e para a memória visual. Por isso, escolha algo bem representativo. Junte as imagens-chave com a sua palavra-chave no centro. Ah, mas eu não desenho bem, eu não tenho dotes artísticas. Você está falando isso porque você não viu os meus desenhos. Eu garanto que o meu é mais feio. Se você tiver tempo, aí você recorta de revista, cola no mapa mental, arruma adesivo, sei lá, pega a imagem na internet, imprima, recorta, cola. Você é livre. Faça do seu gosto e seja criativo. Dê asas para a sua imaginação. Não é concurso de beleza, não é concurso de arte, não. Se permita. Volte à época da sua vida em que você tinha liberdade para criar e para imaginar. De preferência, resgate isso para o seu dia a dia. Você só tem a ganhar em termos mentais, criativos, emocionais e de aprendizagem. No momento em que a gente se permite a inteireza cerebral de emoção e razão, a gente entra num fluxo positivo de emoções. Meio que a gente perde a noção do tempo e do espaço. Chega em um grau de concentração, de plenitude e contentamento que você não quer que acabe mais. Um estado de completude e inteireza que a gente chama de ludicidade. Use cores, mas não só para ativar o seu cérebro, mas também para organizar o seu mapa. Para cada grupo de ideias, uma cor de galho. É uma forma de você organizar e hierarquizar, mas você é livre para criar outro sistema se você preferir assim, com números, com letras, por exemplo. Desenhe as linhas mais grossas e vá irradiando elas para ir afinando à medida que você chega nas ideias secundárias. Isso ajuda o cérebro a perceber o caminho e a associar de forma ritmada as informações. Para mim, a dica que vem agora foi o pulo do gato que mais me surpreendeu. Ele diz assim: insira ramificações em branco no seu mapa. Parece brincadeira, gente, mas o subconsciente vai ficar trabalhando para preencher essas linhas em branco. E quando você menos espera, surgem mais ideias para completar seu mapa. Desenhe ramos curvos, não em linha reta, pois elas sugerem ao cérebro ritmo, textura e cadência. Ou seja, é mais atrativo e proporciona ativação cerebral em mais áreas. Em cada ramificação, você só pode colocar uma ideia de ordenação básica. Por exemplo, se seu mapa é sobre seu projeto de pesquisa, você pode usar uma ramificação para o que, outra ramificação para o como, outra para onde e assim sucessivamente. Ou seja, para cada uma das partes essenciais do seu projeto de pesquisa, apenas uma ramificação. Fica a dica. O mapa mental, ele pede que você só esteja trabalhando com palavras-chave, com expressões-chave. Porque você colocar sentenças, isso vai limitar e confundir a sua memória. Então, tudo que você puder fazer para facilitar a sua memória, você vai fazer. Então, mapa mental com sentenças, com frases, não é mapa mental. É qualquer outro negócio menos mapa mental. Ok? Para um time chegar na final, ele tem que passar pela semifinal. Então, minhas palavras semifinais são que com os mapas nós podemos melhorar a nossa aprendizagem. Eles são usados como mecanismos tanto de aprendizagem quanto de organização e estruturação do pensamento e também podem servir como avaliação. Eles permitem não só a utilização de conhecimentos em novos contextos, mas também a sua recuperação e retenção ou memorização por períodos mais duradouros. Os mapas melhoram os nossos processos cognitivos, por exemplo, fomentam melhoria na capacidade de análise e de síntese. Eles propiciam uma aprendizagem significativa e valorizam os diferentes estilos de aprendizagem, além de também possibilitar a inteireza do indivíduo. Por fim, todo trabalho que se preza, toda apresentação científica, ela persegue os seus objetivos. Eu apresentei a vocês no início o que é que eu pretendia e eu quero me certificar se eu atingir esses objetivos. Então vejamos, eu tive como objetivo geral oferecer informações sobre processos cognitivos mediante mapas de ideia, mentais e conceituais. Feito. Como objetivos específicos, eu queria enunciar os conceitos básicos sobre esses mapas, seus teóricos e aplicativos. Eu acho que eu fui além de enunciar, porque eu acabei também explicando os conceitos. Então, bônus para vocês. E por fim, eu objetivei explicar o processo de elaboração de um mapa mental e conceitual. Também fiz. Então, missão cumprida. Agradeço a atenção de vocês, desejo muita saúde e paz.